Audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, juntamente com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, e também a presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha. Esta audiência tem por objetivo oportunizar o momento de debate acerca do projeto de lei complementar número 008.4/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual e estabelece outras providências. Ao iniciarmos os trabalhos desse encontro, convidamos para integrar a mesa, que já está em parte composta, as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos Vieira, neste ato, também representando o excelentíssimo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado estadual Romildo Titon. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Márcios Machado, neste ato, representando a excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha. Excelentíssimo senhor, relator na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Milton Obus. O excelentíssimo senhor relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber. Excelentíssimo senhor relator na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Luiz Fernando Vampiro. Convido o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Administração e Planejamento do Estado de Santa Catarina, tenente-coronel Jorge Eduardo Tasca. O excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Nesse momento, o cerimonial passa ao excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, a presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência e uma ótima tarde a todos e a todas. Senhores deputados, muito boa tarde. Boa tarde a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero cumprimentar também a todos os senhores secretários de Estado que aqui se fazem presente, em nome do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e também do secretário da Administração, o secretário Tasca. Em seus nomes, cumprimentar os demais secretários, secretários adjuntos, servidores do Poder Público Estadual. Quero cumprimentar também a todas as senhoras e senhores que se fazem presentes, que para cá vieram para acompanhar e participar desta audiência pública. Eu dou por aberto, então, os trabalhos desta audiência pública com as comissões de Constituição e Justiça, na pessoa do deputado Romildo Titon, neste ato representado pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, que também é relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça. Quero também, em nome da deputada Paulinha, que não se faz presente, mas que se faz representar pelo eminente deputado Márcio Machado, que também integra aquela comissão. Também cumprimentar o deputado Milton Obus, e Sua Excelência faz parte também da Comissão de Constituição e Justiça e também no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação é o relator da matéria. Quero cumprimentar também o deputado Volney Weber, que no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público é o relator da matéria. Quero cumprimentar o deputado Maurício Kudelac, deputado Neudi Sareto, que se faz presente, deputado Mocelin, que se faz presente,
Sejam todos cumprimentados. A imprensa também que se faz presente no dia de hoje. A dinâmica da nossa reunião será a mesma adotada desde aquela realizada terça e depois ontem, quarta-feira. Haverá a fala dos senhores deputados e depois haverá os comentários e perguntas das pessoas inscritas, conforme já a relação colocada aqui na mesa da direção dos trabalhos. Vou começar, então, ouvindo a fala do eminente deputado Volney Weber, relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, por até 5 minutos. Vossa Excelência, com a palavra. Bom, primeiramente, cumprimentar o presidente que conduz esse trabalho no dia de hoje, Marcos Vieira, nossos companheiros deputados aqui presentes, em nome do secretário Douglas Borba, saudar e cumprimentar a todos os secretários de Estado, companheiros deputados que aqui acompanham esse trabalho, são membros das comissões, e também a quem nos prestigia hoje aqui, acompanhando essa audiência pública, a todos que aqui vieram. Então, fica aqui a minha saudação. Muito bem. Da importância dessa audiência, aonde nada mais é nesse momento do que captar informações, ouvir funcionários, ouvir a sociedade, ouvir os segmentos, para fazer com que nós conseguimos construir um projeto que venha atender a sociedade catarinense. Que nós possamos, através do projeto que o governo construiu e para esta casa encaminhou, poder, de repente, sugerir alterações, dialogar com o governo e buscar construir realmente um projeto que não engesse o nosso Estado. Que ele tenha a liberdade de fazer a administração do jeito que ele acredita que tem que ser, mas que nós temos que nos preocupar com os direitos daqueles que são servidores há tanto tempo, estão hoje lotados no Estado, em cada um no seu setor, e que quando se extingue uma área, que se saiba aonde vai, que dê segurança, que automaticamente não perca os direitos. Então, nós temos que aqui que seguir a constitucionalidade, Não posso dizer aqui que sou a favor ou contra, mas nós temos aqui o compromisso de seguir o que a constitucionalidade nos cobra e automaticamente também assegurar, através da lei, o direito dos nossos servidores. Mas tão logo não tirando a liberdade do governo fazer o jeito dele de fazer a gestão. Então, quanto a isso, eu acho muito tranquilo, mas nós temos que ouvir. Então, essa audiência pública nada mais é do que ouvir as pessoas, fazer com que nós temos como os deputados já encaminharam as suas solicitações ao governo, e aqui mais perguntas surgem, mas nada mais é do que perguntas encaminhadas ao governo, e não emendas, num primeiro momento. E automaticamente o governo respondendo, e aqui nós temos o governo presente aqui hoje, como vários secretários, para responder aqui já diretamente a cada segmento, a cada setor que aqui se acha no direito de fazer as perguntas. Então, o governo aqui já apresenta respondendo. Eu quero deixar bem claro que a nossa semana está bastante corrida, devido à reforma administrativa e também os trabalhos da casa, e também outros projetos que estão tramitando. Então, eu tenho, no dia de hoje, um conflito de agenda, onde eu tenho uma audiência pública para conduzir lá na Murel,
na cidade de Tubarão, né, às 16 horas, já estou no limite de horário, mas tão logo também se criou esta agenda. Mas a audiência pública aqui hoje não é para mim responder, mesmo sendo relator, é para ouvir. Mas para ouvir, nós temos os companheiros, temos a equipe técnica, para ouvir o que vocês têm para nos trazer, né, para captar as informações. Temos uma mesa aqui muito bem composta e de forma muito responsável, conduzindo os trabalhos, e também temos aqui o governo para fazer as respostas no dia de hoje aqui à disposição, e temos que agradecer o gesto aí do governo estar aqui presente já para isso. E a equipe técnica, como eu falei. Então, senhor presidente, eu peço desculpas, mas eu vou conduzir um outro trabalho em outra região. Um minuto mais, nós deputado. temos dentro da comissão aqui o Márcio Machado, que é da Comissão de Trabalho também, que vai estar com certeza aqui de ouvidos bem abertos, né? Ouvindo, anotando, assim como tem um secretariado e temos toda uma mesa diretora aqui para conduzir o trabalho de hoje. Um minuto a mais. Então, eu quero só desejar aqui a todos um belo trabalho, que essa tarde de hoje ela consiga produzir bons efeitos na construção desse projeto, Douglas, e que realmente nós, dentro de um clima harmônico, de entendimento e de respeito, nós construímos um projeto com a Santa Catarina cada vez melhor. Esse é o meu desejo, é dessa forma que nós vamos trabalhar e é assim que vamos fazer. Então, desejo aí a todos uma boa tarde e que tenham um bom resultado e uma boa evolução no trabalho do dia de hoje. Deixo aqui meu grande abraço e que Deus continue sempre nos abençoando com paz e saúde. Agradeço a participação do deputado Volney Weber. Sua Excelência está liberado para participar de outra audiência pública no sul do Estado. Pela ordem de inscrição, convido o eminente deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, estimadas lideranças que estão aqui participando dessa audiência pública, autoridades do governo, da sociedade, servidores públicos, sintam-se todos cumprimentados. Nós já manifestamos, inclusive na audiência pública de ontem, algumas questões relacionadas à reforma administrativa. Reforma administrativa, os governos, normalmente, quando assumem, costumam fazer suas reformas administrativas. Isso já virou meio que uma praxe de todos os governos, e via de regra se anunciam, inclusive números que depois fica difícil de, na prática, eles se efetivarem. Se lançam números, às vezes, até bastante estimados de economias e etc., que na prática depois não se consolidam. Agora, há que se pensar também que nem sempre a economia ela é benéfica, porque se for uma economia que vai ser em cima de um corte de um serviço público, essa economia pode ser um prejuízo para a população. Ontem, por exemplo, eu entendo que houve uma decisão judicial que foi tida como uma vitória do governo, que no meu entendimento foi uma derrota da população catarinense, da saúde catarinense, naquele item específico que se relaciona ao percentual de gasto da saúde. Eu faço apenas essas considerações, senhor presidente, porque nós vamos ter muitas oportunidades de debater isso, e hoje é mais audiência pública, mas para dizer que me preocupa, por exemplo, a extinção de alguns órgãos, hoje especificamente, ontem nós já falamos alguma coisa, hoje mais essa área da infraestrutura e dos nossos organismos, me preocupa, por exemplo, a extinção do DEINFRA. Hoje nós temos, o secretário está aqui presente, secretário da Infraestrutura, que quando lá estive em audiência com Vossa Excelência nos dispensou toda a atenção e agradeço isso. E Vossa Excelência sabe que nós temos uma situação das nossas rodovias catarinenses em péssimo estado. Vossa Excelência está assumindo agora e já se inteirou disso, já está por dentro. E essa dificuldade de manutenção, de estar lá presente, mesmo tendo uma estrutura. Se nós não tivermos isso, alguém que esteja lá nas nossas diversas regiões, nós temos uma preocupação que isso vai se agravar mais ainda.
Nós temos a nossa bela ilha aqui, que é a capital de todos os catarinenses, mas esse estado é grande e, às vezes, os problemas de rodovias lá do nosso Grande Oeste, por exemplo, tem dificuldade de chegar rapidamente aqui. Se tiver alguém lá que representa, estará mais presente. Nós não imagina se ter uma estrutura rodoviária em Santa Catarina sem um organismo específico cuidando disso. Então, eu não sei se ali o caso de alguma economia, de alguns poucos cargos comissionados, talvez, porque os servidores terão que ser relotados. Aliás, essa é uma outra preocupação. É preciso que a reforma administrativa deixe claro como será essa lotação de eventuais órgãos extintos, também para gerar uma tranquilidade aos servidores que ficam à mercê do que poderá acontecer depois. Então, secretário Douglas, eu faço essas manifestações breves para manifestar as preocupações. Tem muita coisa ainda que está em âmbito de debate, como foi dito aqui, agora não é o momento das emendas, é o momento de esclarecimento, mas se nós pudermos encaminharmos essas questões que mais estão angustiando a sociedade catarinense, depois, quem sabe, nós podemos chegar no momento da votação final do projeto com esses ajustes feitos, aí sim, quem sabe, numa grande votação aqui, até mesmo por unanimidade, desde que atendidos essas questões que estão angustiando não só as pessoas que estão aqui presentes, mas a sociedade catarinense como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação do deputado Neudi Sareta. Passo a palavra ao deputado Márcio Machado. Sua Excelência, pode fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o deputado Marcos Vieira, que está presidindo essa importante audiência pública, já fazendo referência à importância das audiências, desse entendimento, de escutar, de agregar, de equalizar dentro do sistema o melhor para a sociedade de Santa Catarina. Cumprimento, em seu nome, deputado, a todos os deputados que se fazem presente, a deputada. Cumprimento também o secretário Douglas Borba, em seu nome, a todos do Poder Executivo, aos servidores. Estou neste ato representando a deputada Ana Paulinha, que por um motivo de agenda extraordinária não se pôde fazer presente, está em Brasília representando esta casa e o nosso povo. Acredito que a reforma ela é salutar, dentro de uma garantia de direitos, racional, para que a gente possa melhorar de forma efetiva, fazendo mais com menos, dentro ainda de uma dinâmica que nós percebemos de uma certa desestruturação das entidades. E nós precisamos fortalecer. E a Assembleia se faz presente dentro dessa estrutura, de um diálogo, de uma intensidade, para que a gente possa agregar ainda mais valor. Eu acredito numa reforma que traga eficiência, que traga transparência, que traga novas tecnologias, encurtando as distâncias, encurtando os recursos, no sentido de economizar, agregar valor, e a gente trazer um retorno para a sociedade num novo tempo. Um tempo que exige ética, exige respeito com o dinheiro público. Eu acredito num governo que só numa licitação de oxigênio da White Martins fez uma economia de 12 milhões de reais. No mesmo número de unidades, onde nessa licitação era 24 milhões de reais no ano passado, e hoje conseguiu comprar por 12 milhões a mesma quantia. Isso eu acredito, de pessoas do bem, que querem transformar, que querem mudar, e a gente precisa realmente fazer essa transformação que Santa Catarina e nosso povo exige dentro da sua matriz existencial. Assim, fico à disposição para que a gente possa construir, estudei bem a reforma, acredito que a gente precisa equalizar alguns pontos, mas que a gente precisa realmente aprovar ela de uma forma séria também, respeitando as entidades, respeitando a comunidade como um todo, e assim fazer o Estado de Santa Catarina avançar e ser gigante, como ele é, referente aos outros estados. Muito obrigado. Agradeço a participação do deputado Márcio Machado. Pela ordem, com a palavra, o eminente deputado Maurício Kudilac, líder do governo nesta casa.
Senhor presidente, senhores deputados, diretores, secretários, servidores, todos vocês que estão aqui com alegria. Vou saudar nominalmente cada colega deputado aí já foi nominado. Saudar o Douglas, que representa aqui o governador do Estado. E dizer que tenho essa missão de dizer rapidamente, até porque eu não estive presente em todas as audiências, reuniões da comissão, não tinha ainda usado a palavra, mas tinha que registrar que o governo já mostra ser um governo diferente, um governo presente, um governo ouvindo as pessoas. Está aqui com todos os seus principais secretários, dirigentes, para ouvir as demandas, e essa casa é uma casa de discussão. Demonstra a transparência do governador em querer melhorar o Estado, porque os servidores do Executivo são os servidores mais prejudicados em razão ao servidor público que existe. Não tem comparação os benefícios, os direitos que têm os servidores do Judiciário, os servidores do Legislativo. A diferença, infelizmente, é muito grande. O nosso servidor paga um ônus perante a sociedade de ser um problema, de ser um peso, quanto é aquele que está na ponta, que está atendendo, seja na área da saúde, em todas as demandas. Então, reconhecer o nosso servidor, reconhecer o governo, e o governo mandou no dia 15 para essa casa, é bom que se diga, a LDO. E o governador Carlos Moisés, procurou os poderes, deputado Marcos, para que todos fizessem um sacrifício. Se é um momento de dificuldade para o Estado, para o Brasil, todos têm que dar a sua cota de participação. E ele procurou o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas, a UDESC, para que houvesse uma redução do 10º, para que todos dessem a sua cota. E mandou no dia 15, com essa redução, o projeto para a Assembleia. Então, é um governo que se mostra transparente, que quer dialogar, não quer dizer que tudo está 100% certo, vai vir ao servidor, a pessoa que está lá na ponta, dizer, aqui nós estamos fazendo assim, podemos fazer melhor assim, e isso tudo, então, é importante. Mas eu queria registrar que o governo sabe ouvir e aquilo que prega está fazendo. Quando cortou, encaminhou o projeto da LDO para reduzir de todos os poderes. Não é justo, até pouco tempo tinha vantagem de Natal de R$4.000 para todos os servidores de Tribunal de Contas, de Tribunal de Justiça, de Ministério Público, da Assembleia, e isso talvez não era o salário integral de um servidor do Executivo no fim do mês lá. Então, tem que se repensar o Estado como um todo, e esse diálogo tem que acontecer, porque não pode vocês, todos os servidores, pagarem uma conta que é uma conta que não é de vocês. A prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço é assim, mas esse ônus e essa marca que foi colocada não pertence aos servidores públicos que fazem um grande trabalho por Santa Catarina. E torcemos que com essa reforma possa se melhorar muito o Estado e valorizar quem merece e quem trabalha. Obrigado, senhor presidente. Igualmente, agradeço a participação do eminente deputado Maurício Kudilac. Com a palavra, o deputado relator, no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, Sua Excelência, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Casa, cumprimentar aos queridos colegas deputado Márcio Machado, que representa neste ato a Comissão de Trabalho e Habitação, cumprimentar o relator no âmbito da Comissão de Finanças, o deputado Milton Obos, também membro da CCJ, cumprimentar os dois secretários, o Borba e o Tasca, em seus nomes, todos os demais servidores aqui presentes, sejam governamentais, cargos de direção ou servidores públicos estaduais, dizer que esse momento tem sido realmente de muita discussão.
A verdade há de ser dita que, nesta casa, a Luciane Carminati, inclusive, conversava conosco, falou que nunca houve um debate tão amplo em relação a uma reforma administrativa. Nós estamos tendo todo o cuidado, toda a atenção, nós poderíamos, obviamente, acatar e não fazer uma audiência pública, não fazer diligências, e, obviamente, a gente está tendo o maior grau de responsabilidade em poder ter os subsídios necessários para que a gente vote. Só para você ter uma ideia, nós abrimos prazos para diligências. O que é diligência? Diligência é a pergunta, obviamente, ao governo de Santa Catarina para se explicar em relação ao artigo, uma interpretação do artigo. A reforma administrativa tem 175 artigos. Nós fizemos 130 questionamentos em relação à reforma. Isso está já com o governo, ele está, obviamente, se manifestando de forma formal ou expressa. Digamos, o que ele quer dizer, exemplo, com o artigo 152, que muitos de vocês estão aqui, na verdade, querendo saber, obviamente, de que forma que isso vai se dar em relação a vocês especificamente. Nós não podemos mudar a história de um PL de autonomia e de autoridade do Poder Executivo. Ele, obviamente, é o governador, ele foi eleito e ele aplica as diretrizes necessárias. Nós estamos aqui com o poder fiscalizatório, com o poder de fazer as correções de rumo que entendermos necessário, mas, principalmente, ver a política pública que será implantada na ponta, mas uma coisa mais fundamental, é que os servidores efetivos não tenham nenhum prejuízo e, muito menos, irredutibilidade salarial. Eu acho que... Eu acho que isso é fundamental e nós, das 3 comissões, que estamos trabalhando nesse sentido, o próprio governo tem sido muito solícito, nós estamos atentos a isso. Dizer que a audiência pública é para ouvir, para registrar, mas nós estamos par a par, fazendo as ações que nós entendemos necessário. Nós entregaremos, sem dúvida nenhuma, a melhor reforma administrativa para o Estado de Santa Catarina, para o governo, mas principalmente para os catarinenses. Obrigado. Agradeço ao deputado Luiz Fernando Vampiro. Concedo a palavra à senhora deputada Luciane Carminati, também por até 5 minutos. Boa tarde a todos os servidores públicos, boa tarde. Quero cumprimentar os 2 secretários, o Tasca e o Douglas, cumprimentar meus colegas deputados que aqui estão. Bem, hoje é um tema extremamente importante e que acho que muitas vezes nós não damos a devida importância para alguns setores que não aparecem tanto, né? Mas que são fundamentais na construção das políticas de Estado. Tem várias falas aqui de deputados anteriores que eu quero referendar. Tem um debate que eu acho que o Estado nunca conseguiu, secretários, ter uma política mais isonômica para os servidores. Nós somos um Estado que tem uma disparidade enorme entre o próprio Executivo, no próprio Executivo, de remunerações tão diferenciadas, e nos poderes nem se fala, né? Chegamos a ter vale alimentação de R$ 200 e de R$ 1.400. Isso é descabido, porque o Caixa Geral do Estado é o mesmo, né? Então, a gente deveria ter uma política mais isonômica, mais equitativa também, que respeitasse mais as dificuldades de cada setor. Esse é um preâmbulo que eu quero fazer, porque acho que isso a gente não resolve numa reforma, né? É um debate muito maior que a gente precisa fazer do ponto de vista do serviço público. Mas eu me preocupo com uma questão na reforma, e acho que, independente de quem é o governo, sempre vem esse debate. Os governos mexem com a vida das pessoas, quando decidem que você está aqui hoje e amanhã você não sabe aonde estará. E o que eu mais sinto dos servidores não é não querer ir, é não saber para onde vão, né? Esse é um problema. Então, eu quero apenas pedir que a gente possa dialogar com mais exatidão, mais objetividade sobre isso. Acho que todo servidor público, e eu já fui servidora pública de carreira, concursada,
Eu acho que o serviço público não existe para a gente, ele existe para a população. Nós somos ferramenta, nós somos o meio de chegar ao serviço público à população. Porém, sem o servidor público não existe política de Estado também. Então, a gente precisa combinar essas duas questões, ou seja, esses serviços que estão sendo extintos. Quando é que os servidores vão saber para onde vão e poderão participar dessa discussão, considerando a sua experiência, a sua história, né, o seu profissionalismo, a sua dedicação e também a garantia dos seus direitos, porque a Constituição garante irredutibilidade da remuneração. Eu acho que a gente precisa também respeitar essa prerrogativa, porque ela é a história de um acúmulo, né? Muitos servidores talvez estão já nos 2/3 da sua carreira, ou na reta final. Como que fica isso, então? Você não começa agora a tua carreira, você está indo quase para a fase, se Deus quiser, e se os deputados federais deixar, para a aposentadoria, né? Então, eu quero dizer que esse é um dilema que a gente precisa resolver. Então, eu estou aqui dizendo, secretários, que a gente precisa responder aos servidores como fica a sua vida e, por favor, que eles sejam ouvidos, enxergados e considerados. E, por último, tem um tema que eu acho que é muito delicado, né, mas eu não tenho medo de discutir coisa nenhuma, porque eu acho que o nosso papel como autoridade parlamentar é abrir o debate das polêmicas também. Eu fiz um levantamento da média salarial dos aposentados em Santa Catarina, e a média é R$ 9.000. É quase o dobro do INSS. Fiz um outro requerimento pedindo detalhamento da média salarial por poder e dentro das categorias. Porque se tem alguém aposentado com 9.000, certamente tem alguém muito bem aposentado que outro ganhe 1.000, 2.000, 3.000, que na minha avaliação é a maioria. E aí eu quero entrar num outro debate para terminar. A população que está me ouvindo acha que nós, deputados estaduais, nos aposentamos com o salário de deputado estadual. É mentira. Nós, deputados estaduais, políticos catarinenses, estamos regidos pelo regime do INSS, que tem um teto de 5.000 e pouco, que a maioria dos deputados só vão se aposentar. 1 minuto a mais para deputado. E considerar o tempo de contribuição como vale, os 30, 35 anos, né? A idade 60, 65, e a média é até 5. Sopelsa me dizia que é aposentado e recebe 3.000. E é isso. Então, eu quero esclarecer, mas eu quero dizer que a gente precisa ter coragem de fazer o debate em Santa Catarina sobre as altas aposentadorias. Porque senão vai passar uma ideia que quem está quebrando caixa do Estado são os trabalhadores de nível baixo e médio, e não é verdade. Então, que fique esse debate também e que a gente tenha coragem de fazer essa discussão como o governo federal deveria fazer. Reforma da Previdência dos de cima, para chegar nos de baixo. Não acabar com os de baixo para salvar os de cima. Obrigada. Senhoras e senhores, registro a presença do deputado Gerry Comper. O deputado Milton Ovos, relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, fará os comentários finais após a manifestação dos senhores secretários. Vossa Excelência quer usar a palavra, deputado? O deputado Milton fica por final. Senhores e senhoras, vamos aos blocos de perguntas, mas antes eu comunico de que não há inscritos para a Casa Civil, não há inscritos para a Secretaria de Estado da Fazenda, não há inscritos para a Procuradoria-Geral do Estado, não há inscritos para a Controladoria Integridade, não há inscritos para o IPREV, razão pela qual deixo de chamar os seus titulares aqui para a mesa diretora. Vamos, então,
ao primeiro bloco. Convido para fazer parte da mesa o senhor Coronel Bombeiro Militar João Batista Cordeiro Júnior. Enquanto o senhor vem à mesa, tem a pergunta sobre a Defesa Civil. O senhor João Batista Cordeiro Júnior. Mas quem vai fazer a pergunta aqui? Então, também não houve... Senhor secretário, Vossa Senhoria está dispensado. Vamos, então, às perguntas relacionadas à Secretaria de Estado da Administração. Nós temos duas perguntas. A senhora Adeli Alice da Cunha está presente? Para fazer a pergunta. Vou chamar também para dentro do plenário a senhora Andressa Schumacher. Então, fique a posto, por favor. Deixa a senhora. Vou solicitar, já de vez, as demais pessoas. O senhor Sebastião Frois está presente. Senhora Sandra Quinês está presente. Ercília Maria Meireles. Lícia Nepel. Isaac Koff Medeiros. Senhor Isaac Koff Medeiros. Senhor Volney Chucre. Está presente? Por favor, desça e adentre ao plenário, por gentileza. Senhor Antônio Luiz Batiste. Está presente? Por favor, adentre. E o senhor Antônio Celestino Lins está presente. Senhora Adeli, por gentileza, a senhora tem até 3 minutos para formular a pergunta. Não seria necessariamente uma pergunta, mas apenas uma sugestão. Eu sou inativa do Estado, né? Não da Secretaria da Administração, mas de uma outra secretaria. Então, a minha sugestão é assim, até porque toda uma preocupação em relação a todos esses gastos, né, que o governo tem, está aí também, faz parte dessa preocupação, a questão dos inativos. Eu sou inativa, né? Então, pode ser simplório, pode ser um pouco, mas é em função até da minha própria condição e sou funcionária pública de nível de 2º grau, né? Então, uma sugestão que eu vou dar. Quando o funcionário for deixar o serviço, ele for aposentado, seja lá por que razão seja, por tempo de serviço, uma aposentadoria compulsória, uma aposentadoria por outras questões, que o próprio Estado crie mecanismos, se existe, eu desconheço, mas essa é a minha sugestão, que crie mecanismo que chame esse funcionário e diga, poxa, você está se aposentando, você contribuiu tanto, nós queremos um pouquinho mais da sua contribuição. Nós queremos que você diga, no seu exercício profissional, o que lhe agradou e o que desagradou você, até para que ele... sabe, depois de estar na sua aposentadoria, tentando um recomeço, né, de uma nova etapa de vida, ele não venha sofrer diagnósticos adesivos e intempestivos, depois de ter sido muito escada. Era isso. Obrigada. Vamos ouvir a senhora Andressa Schumacher, por até 3 minutos. Boa tarde a todos.
Estou aqui representando os 13 servidores públicos, analistas do quadro civil, da carreira de gestor público, originários do concurso realizado pela Secretaria de Planejamento, em sua maioria nos cursos de Direito, Administração e Economia, com lotação nas extintas SDRs, atuais ADRs. Tendo em vista a futura extinção das ADRs, estamos prestes a sofrer o reenquadramento e solicitamos respeitosamente aos senhores deputados, que são os nossos representantes, e à administração, que esse reenquadramento seja definido no parágrafo único do artigo 48 do projeto de lei da reforma administrativa, considerando que os dois órgãos do Estado, que possuem carreira igual, cargo, vencimento e regionalização, são a Secretaria de Estado da Administração e a Procuradoria-Geral do Estado. Ressaltamos que, com a atual redação do projeto de lei, nós 13 sofreremos sérios prejuízos. Vejamos alguns exemplos. O primeiro, o disposto no artigo 152 e parágrafos não pode ser aplicado a nós, analistas, tendo em vista que o edital 1 de 2010 nos garantiu o percebimento de gratificação de produtividade. 2. Hoje, nós 13 servidores analistas de nível superior que prestamos concurso para compor o quadro próprio das SDRs, já temos salário em torno de 40% menores do que os demais efetivos originários de outros órgãos que estão lotados ou em exercício nas ADRs. Permanecendo a redação proposta, nosso salário, reitero, de 13 servidores permanecerá congelado por aproximadamente 15 anos. Quando voltarmos a progredir, cada um de nós terá acumulado a perda nominal de aproximadamente R$ 3.000 no salário. E o nosso poder de compra será equivalente a R$ 2.300 a preços de hoje. Significa que o Estado estará pagando por um digitador terceirizado em torno de 65% a mais do que a nós, servidores efetivos. Diante desses fatos, senhor secretário Tasca, fica nosso questionamento. Qual é realmente o posicionamento do governo quanto ao nosso reenquadramento e à nossa carreira, tendo em vista que até o momento não tivemos informações oficiais do governo, e sendo que a campanha do governo do Estado foi pautada na valorização do servidor efetivo. Obrigada a todos. Concedo a palavra ao senhor secretário de Estado da Administração, senhor Tasca, por até 5 minutos. Vai falar primeiro o secretário da Casa Civil? Ok. Presidente Marcos Vieira, eu quero cumprimentá-lo, em seu nome, cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes. Cumpre, nesse momento, trazer uma saudação especial do nosso governador, Carlos Moisés, que, numa demonstração de grandeza e respeito ao nosso servidor, a esta Casa Legislativa e ao povo catarinense, escalou o seu secretariado nas tardes de terça, quarta e quinta-feira para vir discutir esse importante momento da reestruturação administrativa do Poder Executivo Estadual. Uma saudação especial ainda aos meus colegas secretários de Estado e a todos os gestores dos órgãos, que de igual forma, os aqui presentes, mas aqueles que também aqui estiveram na terça e quarta-feira, puderam exercer o diálogo com toda a sociedade, buscando o afinamento e os ajustes necessários e principalmente os esclarecimentos cabíveis para que a gente tivesse uma reforma administrativa eficiente e naquilo que o governo se propõe a fazer. Por falar em eficiência, eu quero, Marcos, aqui colocar, deputado, que a todos os senhores aqui presentes, que o governo, ao elaborar essa proposta de reforma administrativa, se pautou por 2 pilares, o pilar da economicidade e o pilar da eficiência. E discorro um pouco a respeito dos dois aos senhores. Primeiro, em relação à economicidade. É sabido por todos, o Estado de Santa Catarina acumula dívidas nas últimas décadas que somam 21 bilhões de reais atualizados pelo cofre estadual. É uma dívida de todos nós, catarinenses. E é sabido por todos também que o Estado tem o dever, e aí sim o governo, o executivo tem o dever,
de elaborar as políticas e reformas necessárias para que, antes de começarmos a pagar as nossas dívidas, que efetivamente deixamos de acumulá-las. E para isso, necessariamente, foi preciso e necessário repensar o modelo administrativo e organizacional do nosso Estado. Por isso, uma reforma administrativa, que, aliás, foi feita de igual forma sempre que um novo governo, com uma nova proposta, assumiu o Poder Executivo Estadual. A proposta de economicidade gera 500 milhões de reais de economia aos cofres públicos em 4 anos. São mais de 120 milhões de reais ano. Por isso, justifica-se o pedido de urgência na tramitação da proposta aqui na Assembleia Legislativa, que, evidentemente, a cada mês que passa, a gente deixa de economizar cerca de 10 milhões de reais enquanto essa discussão permanece. Agora, nem por isso deixa de ser legítimo esse momento de nós virmos aqui, e aí com todo o staff do governo, para colocar o governo à disposição e exaurir toda e qualquer dúvida que ainda permaneça do texto de lei de pouco mais de 170 artigos. Para finalizar, senhores, antes das respostas do secretário Tasca, cumpre ainda dizer que esse modelo de reforma administrativa foi pensado em 2 momentos. O primeiro momento, no momento de transição, logo depois da eleição, quando o corpo técnico envolvido foi para dentro do governo e contou aí com a aquiescência e com toda a boa vontade do poder do gestor anterior, mas no sentido da gente pensar o governo naquilo que o governo já acertava em termos de estrutura administrativa, mas também naquilo que o governo errou em determinado tempo e que é o momento agora da gente corrigir. Esse momento de transição passou e a proposta da reforma administrativa estava pronta ainda em dezembro de 2018. Passamos, então, para o momento de instalação, meus colegas, onde cada um dos senhores já passou, a partir do dia 2 de janeiro de 2019, a executar na prática aquilo que havia sido pensado, diagnosticado e radiografado pelo governo de transição e pelos técnicos que executaram aquele trabalho. Nesse momento, dos 100 primeiros dias, foram feitos os ajustes necessários em termos de identificar a funcionalidade do escrito, em funcionalidade da proposta escrita. E, de fato, o governo hoje já executa suas atividades organizacionais como se a reforma tivesse, de fato, sido aprovada por essa casa, assim como o apoio de toda a sociedade catarinense. Diante disso, senhores, reforço aos senhores, às senhoras e senhores e principalmente aos servidores aqui presentes, na sua grande maioria, ao nosso líder do governo, Maurício Kurilac, ao nosso vice-líder, deputado Mocelin, e a todos os deputados aqui presentes. Mais 1 minuto ao senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Essa proposta foi muito bem pensada e está sendo muito bem executada pelo governo Carlos Moisés e Daniela Rainer. Nós temos que ter a responsabilidade aqui, senhores, para otimizá-la, sim, para eventualmente fazer um fino ajuste, sim, mas nós devemos ter o cuidado de não desfigurar uma proposta que foi tão bem pensada por técnicos para fazer um governo para todo o Estado de Santa Catarina e para toda a população catarinense. Obrigado, senhor presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, o deputado Douglas usou o tempo para fazer um apanhado geral acerca da reforma administrativa. Mas no próximo bloco, sim, vou sugerir uma modificação para poder dar agilidade à audiência pública. No próximo bloco, eu vejo um misto ainda de assuntos pertinentes a servidor público, a manutenção de órgãos, extinção de órgãos. Então, eu vou tomar a liberdade e vou convidar para fazer parte da mesa, juntamente com o secretário Tasca e o secretário Douglas, o senhor secretário da Infraestrutura, o senhor Carlos Hasler, por favor, e também a senhora Procuradora-Geral do Estado, da PGE, a senhora Célia Iraci da Cunha. E por que faço essa sugestão de modificação? Tendo em vista de que as perguntas tratam-se
elas estão aqui feitas de forma bem genérica, nós não sabemos se é sobre extinção, manutenção, criação ou servidor público. Então, já foram feitas 2 perguntas, eu vou solicitar que façam mais 2 perguntas. E se houver interesse do governo em que mais de um titular da pasta responda, nós vamos dar, ao invés de 5 minutos, para um responder um bloco de 4, nós vamos dar 3 minutos para que cada um possa responder. Então, eu vou chamar o senhor Sebastião Frois. Senhor Sebastião Frois, que aqui diz respeito à Gerência de Educação de São Miguel do Oeste. O senhor tem até 3 minutos para a formulação da pergunta ou comentário. Saudação, deputado Marcos Vieira, presidente da Casa, dessa sessão, saudando ele e todos os demais deputados aqui. Saudação aos secretários, de uma forma especial, nossos colegas servidores públicos que estão aqui presentes. O nosso questionamento, presidente, é no sentido da extinção das ADR, onde, principalmente nós, servidores públicos, lá hoje na ADR, temos 2 tipos de gratificação. A gratificação de produtividade, para aqueles que são lotados, trabalham na sede, Secretaria Estadual de Educação, e esta eles conseguiram por meio da Justiça, de uma liminar judicial, e a gratificação de desenvolvimento regional, recebida por mais ou menos 50% do grupo que está na ADR, que, com a extinção da ADR, deixará de existir. Com isto, haverá a redistribuição desses servidores, né? E aí nós voltaremos para a sede. Mas tem um detalhe, todos já recebem essas 2 gratificações hoje. Então, a nossa solicitação, a nossa dúvida, a nossa pergunta é, por que não esses mesmos valores, nós, quando formos redistribuídos, voltarmos para a Secretaria de Educação, não receber essa gratificação de produtividade, que ela não contempla, e também, lembrando que, se nós, tanto que essas 2 gratificações, elas são iguais, então, nós voltando para a Secretaria de Educação, recebendo essa gratificação de produtividade já pela reforma administrativa, sem necessidade de entrar na Justiça, isso não vai implicar em aumento de custos e despesas, não vai dar impacto financeiro, porque isso já está sendo pago hoje nesse sentido. E aí nós queremos pedir, já foi feito o fechamento da ADR aqui de São José. Por que não fazer o mesmo tratamento que foi dado a esses servidores, a todos os demais servidores das 35 agências que deverão ser extintas? Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra, também por até 3 minutos, a senhora Sandra Quinez. Uma boa tarde, deputado Marcos Vieira. Esse meu boa tarde é extensivo a todos, principalmente aos servidores que vieram do oeste de Santa Catarina, do centro-oeste, do litoral, região sul, região norte, né, que estão aqui participando com a gente, pessoal do Planalto, que vieram participar dessa audiência. Bom, presidente, nós estamos aqui pela nossa indignação com relação à reforma administrativa no que toca os servidores das ADRs. Tá? Eu vou tratar de 2 artigos. O artigo 48, que fala da extinção das SDRs, e o artigo 152, que trata da extinção da gratificação, a transforma em VPNI, que ainda é absorvida toda vez que nós tivermos um aumento ou uma reposição salarial. Tá? Isso significa um congelamento durante muitos anos. O líquido e o bruto desse salário não vai ser mexido. Tá? Então, isso nos atingiu muito. Outra coisa, já houve, em 2015, a extinção da SDR de São José. O que nós queremos? Nós queremos receber o mesmo tratamento que os servidores da ADR de São José tiveram, exatamente o mesmo, nem mais, nem menos. Nós queremos ser redistribuídos no quadro da sede, deixarmos de receber a gratificação com o nome de desenvolvimento regional e passarmos a receber a gratificação da sede, que tem exatamente o mesmo valor e o mesmo critério.
Tá? Hoje, nas ADRs, já a maioria dos seus servidores já recebem essa gratificação da sede, porque foi uma conquista dos servidores na Justiça. Esses não perdem. Os que perdem são os que recebem a gratificação de desenvolvimento regional. Senhores, pensam no desconforto que isso vai trazer dentro de um ambiente de trabalho, onde metade dos servidores recebem a gratificação da sede e a outra metade não, por um projeto de governo, por uma lei de governo. Sempre os servidores das ADR estão sendo prejudicados. Quando nós conquistamos essa gratificação de desenvolvimento regional, foi muitos anos após a metade dos servidores já terem conquistado essa da sede. Foi uma luta nossa de estarmos aqui. Foi um projeto de governo que teve um aval da PGE, que teve uma aceitação por essa casa, foi votado e foi aprovado. Isso tem que ser respeitado. Nós não podemos ficar à mercê de que tudo vai ser regulamentado por forma de decreto. Nós estamos numa insegurança profissional. Mais 30 segundos. Obrigada. Então, assim, é isso que nós queremos, ter o mesmo tratamento que a SDR, que os servidores das ADRs tiveram quando teve a sua extinção. Outra coisa que vale ressaltar, nós sempre contribuímos com o IPREV, também com essa gratificação que recebemos. Como fica essa situação? Os triênios, como é que fica? Vai fazer parte? Então, a gente tem muitas dúvidas. Então, é por isso que a gente está aqui, para discutir e chegarmos... O governo designa o secretário Tasca por até 5 minutos. Senhores deputados, colegas que compõem o colegiado do Poder Executivo Estadual, senhoras e senhores, acerca dos questionamentos que foram colocados aqui, os três que foram colocados aqui, na verdade, dizem respeito basicamente ao mesmo conteúdo relacionado à extinção das ADRs e à redistribuição de servidores que atuavam nas agências de desenvolvimento regional. É importante destacar que todo o processo de extinção de um órgão, ele gera essa insegurança, nós entendemos isso. Isso é um momento que realmente gera um desconforto, uma preocupação, por isso é plenamente compreensível esse momento que os senhores e as senhoras estão vivendo, e nós entendemos isso. Eu sou servidor público, então eu sei o que os senhores e senhoras estão passando nesse momento. Por esse motivo, a importância de garantir no projeto de lei, primeiro, a manutenção dos salários dos senhores e das senhoras. Isso está posto ali. Então, a garantia de que não haverá irredutibilidade de salários. Essa é a primeira garantia que está posta no projeto de lei complementar. Nós estamos construindo agora, de acordo com a origem dos servidores, quando foram para as ADRs, o processo de redistribuição, garantindo a permanência nos municípios onde esses servidores já atuam, e garantindo novamente que as vantagens e direitos já adquiridos sejam mantidos. Esse é o projeto de lei. Ele trata de estrutura, a gente não trata aqui de vencimento, de salário, nesse projeto de lei. Ele busca garantir aos órgãos, aos servidores que serão redistribuídos as vantagens que, porventura, eles obtiveram ao longo da sua vida profissional, e garantir que os órgãos funcionem, os novos órgãos funcionem de acordo com a estrutura onde eles estão colocados. Mas o projeto ele trata de estrutura, e o objetivo aqui foi garantir a manutenção dos direitos e vantagens que foram adquiridas por esses servidores. O processo de redistribuição ele vai se dar de forma muito transparente, com notificação de servidores, com possibilidade do servidor se manifestar formalmente acerca do posicionamento que foi tomado, de voltar, de essa resposta vir novamente para o servidor, ou seja, tudo será construído de forma muito clara, transparente, dando ciência para o servidor, oportunizando que ele possa contra-argumentar a decisão que porventura foi tomada, e caso, na verdade, a contra-argumentação do servidor for um posicionamento que precise ser readequado, de forma muito tranquila, o governo do Estado vai atender aquela demanda. Então, o processo ele vai se dar de forma muito transparente, comunicada, garantindo que todos os direitos, que o vencimento que o servidor adquiriu ao longo desse tempo, será mantido.
Senhoras e senhores, vamos dar prosseguimento ao segundo bloco. A senhora Ercília Maria Meireles. Pode ocupar o microfone de à parte também por até 3 minutos. Excelentíssimo presidente, senhores deputados e demais autoridades presentes e colegas de todas as regionais. O artigo 152, inciso 1, da reforma administrativa transforma a gratificação de desenvolvimento regional na vantagem pessoal nominal identificada. O que significa isso? Quais os impactos que agora o secretário de Planejamento, senhor Jorge Tasca, disse que não vai ter nenhum impacto no pagamento do servidor. Sinto lhe dizer, secretário, que vai ter sim. Por quê? Essa vantagem nominal identificada, ela faz com que, cada vez que um servidor público tenha o aumento de salário, esse aumento seja descontado da vantagem nominal e incorporado ao vencimento. Então, esses servidores, eles não vão ter o aumento de salário. E isso vai ser o que a nossa colega ali da administração colocou, um impacto de 10 a 15 anos sem aumento. Inviável para a nossa carreira. O decréscimo que ela colocou no salário de ordem, né, do setor dela, vai acontecer conosco das regionais. Então, existirá sim um impacto e grande para todos os servidores. E outra situação que a gente quer reiterar é o desconto que houve tributário, de imposto de renda e de outros tributos em cima dessa gratificação. Como fica isso? Né? Há todo esse tempo sendo descontado e até então a gente não... Então, o impacto vai ser grande sim, porque vai congelar esse benefício que tanto tempo a gente batalhou para adquirir. Seria isso. Obrigado. Chamo para fazer a sua manifestação a senhora Lícia Neppel. Senhores, boa tarde, senhoras, colegas de trabalho, o pessoal que está aqui, os secretários, boa tarde. Cumprimentos educadamente e respeitosamente e quero fazer 2 questionamentos, levantar dois parágrafos dessa reforma, 2 artigos dessa reforma. O 48, que trata da extinção das ADRs, né, hoje ADRs, e também o 152, que a gente vai dar uma faladinha também. Com relação ao 48, que extingue as ADRs. Bom, nós somos servidores efetivos e estamos nas anteriores SDRs, desde antes de 2003, a serviço do governo, por uma questão governamental, por uma reforma administrativa que já aconteceu lá atrás. E estamos a serviço durante muito tempo, fazendo o que na ponta é necessário. Nós não estamos nos sentindo respeitados nesse momento, porque no parágrafo único do artigo 48, o governo coloca que vai resolver a nossa vida funcional por decreto. Não mostra o que vai acontecer conosco, não diz claramente, apesar de aqui dizerem que será tudo muito claro, muito honesto, e a gente acredita nisso, mas nós precisamos ver isto acontecendo realmente no papel. Então, como já foi citado aqui, nós já tivemos extinção de uma ADR anterior, e os servidores daquela ADR já foram destinados para um órgão. A deputada Luciane falou antes que nós não estamos dizendo que não queremos ir.
Nós queremos saber para onde vamos, é esta a questão. Nós queremos definir e sermos tratados com o mesmo respeito, a mesma consideração que os nossos colegas da outra SDR já extinta foi. Realocar-nos no órgão central da sede, nós que somos servidores efetivos da área da educação, e assim passarmos a perceber o mesmo vencimento, a mesma gratificação que se recebe o pessoal das sede, desculpem. Com relação à extinção, resolvendo isso, então, o artigo 48, que extinga a SDR, mas que nos realoque ativos, inativos e pensionistas para o órgão central da sede, resolve essa questão da gratificação, que hoje nós vamos ser transformados em VPN e termos todos os prejuízos já citados, inclusive considerando, senhores, o nosso triênio, que não vai incidir sobre o VPN. Então, Mais 30 segundos. Obrigada. Conclua, por favor. Quem recebe triênio não vai receber sobre as VPNs. Então, é preciso que se pense dessa forma. Nós estamos buscando a nossa redistribuição funcional. Por favor, queremos saber para onde vamos concretamente. Chamo para fazer uso da palavra o senhor Isaac Koff Medeiros, representante da Associação dos Advogados Fundacionais e Autárquicos. Também por até 3 minutos. Olá, boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores servidores públicos, servidoras públicas. Eu represento, só fazendo uma correção aqui, os advogados do DEINFRA. E os advogados do DEINFRA, segundo a reforma administrativa, perderão a capacidade de representação judicial do DEINFRA, que será transferido para a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, e nos parece que na audiência... Você acompanha a partir de agora a audiência pública da Assembleia Legislativa sobre a reforma administrativa do Governo do Estado. Os advogados do DEINFRA. Nosso primeiro ponto é que este ponto da matéria é claramente inconstitucional, conforme foi observado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a representação e a consultoria jurídica dos estados da federação serão feitas pela Procuradoria-Geral, de modo que é uma medida constitucional a transferência dos procuradores do DEINFRA para a Procuradoria-Geral do Estado. Isso já aconteceu no Distrito Federal, através de lei complementar, que transformou os procuradores autárquicos, em procuradores distritais. Também aconteceu dos assistentes jurídicos da Advocacia Geral da União serem transformados em advogados da União, o que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal com base em fundamentos de interesse público e de eficiência administrativa. E no que toca a uma medida de eficiência administrativa, é preciso enfatizar, serão 50 mil processos do DEINFRA que serão transferidos, 50 mil processos que exigirão a contratação de novos procuradores do Estado, 50 mil processos. É uma medida de eficiência administrativa a transferência dos procuradores do DEINFRA para a Procuradoria-Geral do Estado. É uma medida que, além de constitucional, politicamente atende ao interesse público, pois em médio e longo prazo, que deveria ser a perspectiva do governo, em médio e longo prazo isso gerará economia aos cofres públicos, ao invés de ter que se proceder a uma nova contratação pública de mais procuradores do Estado, o que gerará prejuízo. É muito mais efetivo, é muito mais eficiente, é uma medida de interesse público a transformação dos procuradores do DEINFRA em procuradores do Estado, uma vez que são quadros competentes do Estado, que têm expertise técnica para tratar de matérias relativas ao DEINFRA, de modo que esse é o nosso questionamento, porque nos parece que na audiência de ontem esse ponto restou omisso. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, ainda falta um bloco com 4 perguntas, mas antes nós vamos dividir as respostas em 2 situações. Primeiro o secretário Tasca, depois a procuradora, e cada um agora por até 3 minutos. Em relação aos últimos questionamentos, eu reforço uma vez mais a questão da garantia da remuneração dos servidores, de levarem consigo o que angariaram ao longo do tempo e, ao chegarem no novo órgão, a questão da compatibilização salarial com a estrutura do órgão que vão aderir. Isso é um processo que ele é adequado, é um processo legalmente estabelecido e que nós estamos cumprindo da forma como deve ser realizado. Outra questão importante a se destacar é que não será um decreto que vai definir a forma pela qual esses servidores serão redistribuídos. O que vai guiar esse trabalho é o Estatuto dos Servidores. Então, existe no Estatuto dos Servidores Públicos, que é uma lei, um conjunto de artigos, inclusive na reforma administrativa, o artigo 148 deixa claro que o que vai nortear esse trabalho é o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, civis, que será respeitado. E as regras que estão postas ali serão efetivamente observadas para garantir os direitos de cada servidor. Havendo já feita a resposta do secretário Tasca, convido a senhora Célia Iracida Cunha, isso, Procuradora-Geral do Estado, por até 3 minutos. Em relação aos advogados autárquicos do DEINFRA, de fato, houve recentemente uma decisão do STF referente a outros estados, que reconheceu que a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes autárquicos cabe às procuradorias de Estado. Neste primeiro momento, com a dissolução do DEINFRA, de fato, esses processos e a consultoria jurídica deve ser realizado pela PGE. A situação funcional dos procuradores autárquicos deve ser tratada em lei específica. Neste primeiro momento, é possível que eles sejam reaproveitados em outra autarquia. Então, a política do que será feito em relação aos atuais autárquicos, não há uma definição uníssona no país. Alguns estados utilizaram um modelo, outros utilizaram outro, a União adotou um certo modelo como relatado. Então, neste momento, ainda está em definição qual modelo será utilizado em Santa Catarina. Isso não seria objeto da reforma administrativa. Senhoras e senhores, vamos para o último bloco de perguntas. Convido para fazer uso da palavra também por até 3 minutos, o senhor Antônio Luiz Batiste. Senhor presidente, senhores secretários, eu vou falar aqui por aquilo que eu aprendi. Desde quando nós participamos, em 1985, por 6 meses na elaboração do Estatuto de Servidores Públicos. Vou falar aqui por alguém que participou do processo de regime jurídico único que fez o enquadramento do conjunto dos servidores públicos, quando naquela época já se tinha a possibilidade de extinção da antiga FUCABEM e alguns órgãos que continuam pelejando a cada governo, eles vão e mexem e tiram os servidores do lugar. São os servidores do Cine, são os servidores da assistência social. Vou falar aqui por alguém que participou e acompanhou integralmente a reforma administrativa do governo Klein Bink. Também do Luiz Henrique, também do Paulo Afonso. E, ultimamente, não do Luiz Henrique toda, porque eu não estava no sindicato, mas em 2010. Não há, na história de Santa Catarina, nenhuma reforma administrativa que tenha se utilizado do artigo da movimentação funcional por conta da redistribuição. O secretário Marcos Vieira sabe
que em todas as situações ele foi secretário da administração, nunca nenhuma reforma administrativa prejudicou um servidor quando fosse para extinguir o cargo até aquele órgão ser absorvido por outro. Não há. É tão grave, secretário, e nós estamos com vários servidores do DEINFRA aqui, e eles acham, os servidores aposentados acham que vão ficar na Secretaria de Transporte de Infraestrutura. Não vão. Diz o artigo 148, os titulares do cargo de provimento efetivo, integrantes do quadro do pessoal do órgão, entidade e extinção, o cargo, desculpe, o titular do cargo, não é o cargo. Sendo o titular do cargo, o meu plano está extinto, eu sou quase que um servidor, num cargo isolado, sem perspectiva funcional, porque não tem lei que determina que um titular do cargo efetivo, indo para outro lugar, qual é a possibilidade dele ser promovido? Senhores, isso aqui, artigo 148, e vai até o artigo 152, ele é o maior erro que um servidor público... Senhor Batista, mais 30 segundos para concluir, por gentileza. Encerrando. Questão do DEINFRA, temos que discutir separado, e deputado Sareta, gostaria que Vossa Excelência, junto com outros partidos, discutisse. Não é possível extinguir o DEINFRA. O DEINFRA é o setor de capitalização de recursos internacionais, com organismos internacionais. E uso aqui, para encerrar, algo que alguém disse: governar é encurtar distância, foi dito por Antônio Carlos Conde Reis. E hoje o nosso DEINFRA tem as estradas que tem graças a esses servidores. Senhor Antônio Batista, por gentileza, já terminou o seu tempo, por gentileza. Convido para fazer uso da palavra o senhor Antônio Celestino Lins. Também por até 3 minutos. Obrigado. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Marcos Vieira, que está presidindo a sessão, e fazendo referência à mulher, né, a deputada Luciana Carminati também. Cumprimento todos os servidores, nossos companheiros do DEINFRA que vieram do interior, de todo o nosso estado de Santa Catarina. Nós temos servidores do Sul, do Planalto, do Médio Vale e do extremo norte do estado de Canoinhas. Parabéns para todos vocês que estão aqui, participando nesta oportunidade, desta audiência, e podendo conhecer melhor qual é a proposta do governo e quais os impactos que acontecerão na vida de cada um. Para falar do DEINFRA, eu, servidor de carreira, há 50 anos, entrei no Estado, trabalhando no DR, no ano de 1963. Cortamos a estrada naquela época, 114, a S-114, hoje lá de São Joaquim, e não é possível admitir a extinção de um órgão que tem uma tecnologia e um conhecimento e uma prática de trabalho e relegar toda essa estrutura, todas essas estradas que nós construímos ao longo desses 50 ou 60 anos, sem saber para quem, sem saber quem vai fazer essa manutenção, quem vai dar continuidade a esse trabalho. Não é possível, senhores secretários, fazer a extinção de um órgão, de uma autarquia como o DEINFRA e passar todo o seu orçamento para a fonte 100, que já é precária hoje, que não dá condições de dar continuidade à manutenção das nossas rodovias. Estão aqui, a maioria dos servidores que tem do interior são do DEINFRA. Não há como garantir a continuidade desse serviço se nós passarmos essas atividades como está discutida no governo para as prefeituras. As prefeituras não têm condições de arcar com as estradas municipais. Sempre foram atendidas e mantidas com o auxílio das patrulhas rodoviárias mecanizadas criadas pelo DEINFRA, pelo DR. E também
com a extinção, vale-me da palavra dos que já falaram aqui, as gratificações que serão transformadas em VPN e a garantia de lotação, como falou também o Batiste, qual a garantia que terão nas suas promoções, qual a garantia que terão na manutenção das suas gratificações, já que a VPNI é um código em extinção e ela não garante gratificação. Ela não garante a continuidade, porque na medida que terão aumentos salariais, elas serão diminuídas. Então, serão até a extinção, e pode-se levar isso 10 ou 15 anos até, de o servidor ficar sem um centavo de remuneração do seu salário. Então, isso não é possível nós manter. Precisamos rever e o governo deveria... O senhor tem mais 30 segundos, por gentileza. Que o governo deveria mandar junto com a reforma estrutural também a reforma salarial. A política salarial que o governo deseja implantar nesse novo modelo de governo. Nós não queremos que o governo dê errado, não somos contra o governo. Nós queremos que o governo faça certo, porque a sociedade precisa de melhores serviços. A sociedade que contribui, e são mais de aproximadamente 3 bilhões por mês, precisa e tem o direito. Muito obrigado. Convido o senhor Volney Chucre para fazer uso da palavra também por até 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. A gente, como dirigente sindical do Sintesp, a gente entende que, embora seja prerrogativa do governador do Estado, o governador eleito, que está governando agora com essa proposta de fazer a reforma administrativa, que ele tem o direito de fazer no sentido de que é ele quem tem essa prerrogativa. No entanto, a gente entende que a preservação do serviço público tem que ser o fundamento da reforma, e não a extinção de determinados órgãos, como, por exemplo, o DEINFRA, como já se falou aqui, como, por exemplo, o DETER, e também a SOL, né, que simplesmente espalha terror dentro dos servidores, como já foi falado várias vezes aqui, porque a gente nem se nega a ir para um determinado órgão, a gente quer saber o que vai acontecer, quais são as garantias que a gente tem de que os salários serão preservados, porque transformar parte do salário, seja ele gratificação ou qualquer coisa, em VPNI, significa que essa pessoa não tem poder de recuperação, porque a cada vez que tem um aumento salarial, isso vai ser absorvido e vai diminuir essa vantagem pessoal. Então, isso significa, sim, o congelamento por anos a fio de salário. Além do que, há quantos anos não se pratica a lei da database, que é garantido em lei, mas que, no entanto, nunca é regulamentado. Desde 2012, nós não recebemos aumento salarial. Efetivamente, não existe uma correção salarial. E isso vai prejudicar ainda mais esses companheiros que vão perder essas gratificações e elas serem transformadas em VPNI. Então, fica o questionamento: qual é a política salarial que realmente garanta que essa reforma administrativa não vá prejudicar os servidores públicos, além de prejudicar o próprio serviço público em si? Vamos, então, para a última participação. Eu convido o senhor Antônio Carlos Apellini. Para usar a tribuna também por o microfone de Apatos por até 3 minutos. Eu saúdo os componentes da mesa, os senhores deputados, senhoras e senhores. Eu sou um economista autônomo e sempre atuei na iniciativa privada. Vejo com grande satisfação
e leio anualmente os balanços das empresas catarinenses, que sempre apresentam uma evolução em termos de rentabilidade e também uma contribuição com a arrecadação de impostos para o Estado. Agora, vejo com tristeza e leio anualmente diversos balanços de estatais e, às vezes, me assustam. Por exemplo, neste ano, a questão da SC Gás, que é estranho que tenha tido um prejuízo, a questão da Casan, da mesma forma, e a Celesc com um lucro ínfimo. Isto é uma coisa que assusta o contribuinte catarinense e o cidadão que sempre está atento aos problemas de nosso Estado. Outra questão também é com relação à Invesc. Quando eu li, a Invesc eu acho que existe há quase 25 anos, se eu não me engano, quando eu li os resultados da Invesc, eu me assustei. A SCPAR, eu soube que tem 5 diretores e 16 funcionários efetivos. É um negócio, é um contrassenso. Eu sou natural do sul do estado, a zona de processamento de exportação de Imbituba, certo? O balanço que foi publicado este ano, da mesma forma, apresentam prejuízos consideráveis. E assim, as diversas entidades que já prestaram algum serviço para Santa Catarina, hoje são um ônus. E eu gostaria de saber, principalmente acho que da PGE, ou sei lá qual é o órgão, quando que nós teremos a extinção efetiva dessas empresas que causam prejuízo para o contribuinte catarinense. Obrigado. Senhoras e senhores, não havendo mais participação, vou convidar o secretário de Estado da Infraestrutura para se manifestar acerca da extinção do DEINFRA. Alô, alô. Não, tá funcionando. Primeiramente, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Com relação à extinção do DEINFRA... Esqueci de dizer para Vossa Excelência por até 3 minutos, porque nós vamos ter 3 participações. Sim, senhor. Então... Ela já foi. A primeira coisa que eu tenho que colocar é que não há uma extinção, há uma incorporação, né? Eu tenho dito isso lá aos nossos servidores, mas às vezes talvez não chegue a todo mundo. O DEINFRA vai para a secretaria, com todas as suas atribuições e seu pessoal, e com todos os seus encargos, visando o quê? Eliminar a duplicidade de atribuições que está acontecendo e reforçar o nosso quadro. Porque nós temos 2 órgãos que estão hoje fazendo a mesma coisa, não foram criados para fazer a mesma coisa, eu sei, mas hoje estão fazendo a mesma coisa e dividindo o nosso pessoal. Então, a intenção é reforçar o nosso órgão, bem como a atividade de infraestrutura no Estado. Eu, por minha voz aqui, a deputada Carminati, quando ela falou, eu não entendo muito como é que pode, dentro do mesmo Estado, haver vencimentos diferentes, né? Remunerações diferentes. Mas, em estando nessa realidade, qual é a secretaria com os menores valores referentes a diárias e outras gratificações, não, indenizações? Infraestrutura. Qual é a secretaria que tem os mais baixos salários e gratificações? Infraestrutura. Por quê? Porque ela foi sendo dividida ao longo do tempo e enquanto outras secretarias se fortaleceram. Como eu falei, eu não sou a favor de fazer esse negócio de corporativismo, né? Não sou a favor. Para mim, o Estado tinha que ser todo mundo ganhar a mesma coisa. Mas, dentro da realidade vigente, o que nós vimos foi o enfraquecimento total da nossa estrutura, sendo redundante, de infraestrutura. E a gente tem que consertar isso. Eu tenho dito em algumas reuniões, recebendo até deputados ou prefeitos, que o meu modelo de sonho, né, se eu cheguei para ser o secretário de infraestrutura, qual o sonho que eu queria? O DR. Porque eu, como comandante de batalhão de engenharia lá em Lages, eu tinha um DR.
Eu tinha o meu equipamento, o meu pessoal, o meu comprometimento. O que nós temos hoje? A terceirização não é o meu sonho de consumo. Só que eu tenho que ter pé no chão. Eu não posso brigar pelo retorno do DR. Porque hoje a sociedade moderna exige Estado enxuto. Então, não posso apresentar um projeto de nova infraestrutura recriando as nossas equipes que tínhamos pelo Estado e que tanto me fazem falta hoje, para dar uma resposta imediata, seja a um evento climático aí adverso, seja a nossa manutenção rotineira. Né? Acho que acabou meu tempo. O senhor tem mais 1 minuto se desejar. Muito obrigado. Então, só concluindo, o nosso objetivo é melhor reestruturar o órgão, todos os servidores do DINFRA estarão dentro da secretaria, nós teremos a superintendência para trabalhar as obras de edificações civis que estão vindo para nós de uma forma mais concreta, teremos uma superintendência para tratar as obras de mobilidade e uma superintendência de planejamento para tratar do planejamento do órgão e da infraestrutura do Estado. Muito obrigado. Convido o senhor secretário de Administração, para tratar das questões funcionais aqui suscitadas. Também por até 3 minutos. Mais uma vez eu reforço, não só o compromisso, mas a obrigação do governo de cumprir o Estatuto dos Servidores no que diz respeito à destinação dos servidores que tem o seu órgão em que ele está lotado extinto. Então, novamente, não há margem de trabalho a não ser cumprir o que está previsto na legislação, quando a gente fala especificamente do Estatuto do Servidor. Em relação ao DINFRA, que foi mencionado aqui, a questão do quadro, o artigo 95 do projeto de lei complementar deixa claro que o quadro e seus titulares do DINFRA vão para a secretaria. Efetivamente, não há nenhuma mudança em termos de carreira, de garantias, para os servidores do DINFRA em relação a essa junção, essa unificação com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. E reforçar mais uma vez, o Estatuto dos Servidores será o guia para esse processo de destinação dos servidores para o seu novo local de trabalho. Convido o senhor secretário da Casa Civil, Douglas Borba, para tratar da última questão ZPE por Imbituba SCPAR e também já para fazer a sua finalização. Também por até 3 minutos. Obrigado, presidente. Muito brevemente, me atentar antes sobre a política salarial do Estado. Acho que em praticamente todas as falas, seja de alguns deputados, a exemplo da deputada Luciane Carminati, que fez um discurso muito coerente em relação à diferenciação salarial para mesmas funções no Estado de Santa Catarina, corrobora com o entendimento também do meu colega secretário Carlos Hassler, trazendo também esse tema à baila, assim como muitos questionamentos levantados pelos próprios senhores. Né? É importante dizer que o governo entende que este é o momento adequado para a gente discutir a reforma administrativa e a sua estrutura, o seu organograma, mas que sim, haverá uma discussão nessa casa também, haverá uma entrega do governo para essa casa da nova política salarial do governo do Estado de Santa Catarina, contemplando todas as áreas e todas as carreiras. Esse é um compromisso desse governo com os servidores públicos do Estado de Santa Catarina. Sobre as nossas estatais, aí respondendo nosso colega economista, falando amplamente, genericamente, de todas, os mesmos resultados sentidos por Vossa Excelência, publicados nos nossos periódicos e compreendidos por toda a classe econômica, foi o entendimento que este governo teve ainda naquele momento de transição, quando olhou também os balanços das nossas estatais. E ali nós tínhamos 2 possibilidades: ou partimos para a privatização e vamos entregar as empresas públicas para a iniciativa privada, ou vamos acreditar nos servidores do Estado e tentar resgatar não só a autoestima, mas também a eficiência e a entrega das empresas públicas para o governo do Estado. E foi a segunda opção que o governador Carlos Moisés entregou à sociedade catarinense. Por isso, uma ampla mudança foi feita em todas as estatais. Técnicos de carreira assumiram a maioria delas e estão ali com os seus servidores de carreira buscando as alternativas para que as empresas públicas deem retorno ao Poder Executivo, que essa, de fato, é também o nosso sentimento. Então, respondo em relação a todas as estatais. Para finalizar, em relação à SCPAR, é verdade, sim, que ela foi criada já há mais de uma década e não fez sequer uma
concessão ou uma parceria pública-privada. E esse também é um panorama que o nosso governo quer mudar. Então, em breve, ainda no primeiro semestre de 2019, os senhores saberão do primeiro ato de concessão que o governo do Estado de Santa Catarina fará, que se dará através do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. É uma primeira expertise já que passa pelas mãos da SCPAR e que nós vamos ampliar, sem sombra de dúvidas, para outros setores do Estado de Santa Catarina. Então, finalizo dizendo que a SCPAR é, sim, importante para o nosso governo e está recebendo deste governo uma prioridade nos seus trabalhos. Obrigado a todos. Aproveito para agradecer, mais uma vez, deputado Marcos. O senhor tem mais 1 minuto. Agradecer mais uma vez ao senhor, agradecer a cada um dos deputados, deputado Márcio, deputado Milton Obos, deputado Maurício Kudilac, deputado Sareta, a todos os deputados que prestigiaram e participaram desse importante momento de discussão e de amadurecimento da nossa reforma administrativa na terça, quarta e quinta à tarde aqui no Parlamento. Dizer mais uma vez da importância deste momento, o governo do Estado, Poder Executivo, sente muito à vontade de vir aqui perante o seu servidor, perante toda a sociedade catarinense, discutir e encontrar os melhores caminhos para que a gente tenha um novo tempo, de fato, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Para finalizar, não poderia ser diferente, fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe de secretários, de procuradores, a todos os nossos dirigentes que estiveram aqui dando uma demonstração de democracia e respeito a todo cidadão catarinense. Obrigado. Deputado Sareta, Vossa Excelência deseja fazer mais alguma manifestação? Deputado Maurício Kudilac, Vossa Excelência deseja fazer mais alguma manifestação? Pergunta, deputado Maurício, deseja fazer mais alguma manifestação? Passo a palavra ao deputado Milton Obos, na condição de relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar todos os integrantes do governo aqui, que nesses 3 dias compareceram numa demonstração clara de interesse no debate, nos esclarecimentos. Para nós todos é importante isso. Agradecer todos os servidores que estão aqui preocupados e com justa razão, porque nenhuma reforma pode tirar direitos e nem trazer dúvidas para os servidores. Eu acho que isso, dentro das perguntas todas, do diligenciamento que nós fizemos, todas essas dúvidas que nós vimos aqui debatidas, elas estão nas 129 perguntas que fizemos, que o governo tem a prerrogativa de responder, e isso será, para nós, relatores, muito importante para que a gente possa fazer um relatório em consonância com a constitucionalidade, com a legalidade, que é isso que nós vamos nos ater, dentro da prerrogativa de que um governo que se instala escolhe a sua forma de governar, mas em nenhum momento passando por cima dos demais poderes, e aquilo que é a prerrogativa da Assembleia, pode ter certeza, todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes, que nós vamos debater isso com o governo, porque é dessa forma que se constrói um Estado melhor, cada um fazendo a sua parte bem feita. Eu, particularmente, queria só deixar um registro aqui hoje, senhor presidente. Eu já fiz publicamente, fiz no dia da apresentação da reforma. A gente participou efetivamente da vida da nova Secretaria de Estado da Defesa Civil. E eu, como muitos catarinenses, recebem com estranheza o fato da perca de status de Secretaria de Estado da Defesa Civil, um órgão que virou referência não só para os catarinenses, virou referência para o Brasil. E em nenhum momento, eu fui fazer uma visita ao secretário João Batista, com toda a equipe lá que faz um belo trabalho, e ele me disse o seguinte: deputado, não vai mudar nada, nós não vamos perder a autonomia, nós não vamos perder o fundo da Defesa Civil, todos os cargos continuam igual, todos os salários igual, então por que
se tira o status de secretaria de uma coisa tão importante, se nada vai mudar, não vai trazer uma economia, se isso é só para manter aquele compromisso de ter X secretarias no novo governo. Então, essa é a minha frustração, porque eu não consegui respostas, e eu tinha que colocar isso aqui hoje, já que não veio nenhuma pergunta com relação à Defesa Civil. Se ela é tão importante, as secretarias centrais, elas já se reportam ao governador. Ela está perdendo importância e é um serviço finalístico de um Estado que passa, ano a ano, por fenômenos climáticos adversos que trazem tanto tormento ao povo catarinense. E ela não pode perder a essência da qual ela foi concebida. Ela tem recurso próprio, ela dá resposta no dia, ela está presente na vida do cidadão, e é com esse sentimento que nós viemos fazer esse registro aqui, secretário Douglas. Nenhuma reforma pode tirar a qualidade da prestação de serviço. E se nada vai mudar lá na Defesa Civil, por que ela não continua como secretaria? Se não vai trazer um centavo de economia isso para o Estado. Então, esse registro eu queria deixar feito aqui, porque eu me sinto na obrigação por ter lá contribuído vários anos na concepção daquele modelo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação também do deputado Milton Alves. Não poderia deixar de passar em branco a minha participação na discussão dessas 3 audiências públicas realizadas nesses últimos 3 dias. Eu já fui servidor do Estado, concursado 2 vezes, por 22 anos. Deixei a minha carreira exatamente porque ganhava pouco. Pedi a exoneração voluntária do Estado e fui fazer a minha vida. Mas quis o destino que eu viesse a ser secretário de Estado de Administração exatamente para cuidar, dentre outras atribuições, das questões funcionais. E dessa posição que aqui estou, privilegiada que é assim, e olhando no rosto de cada um dos servidores aqui, senhores secretários e senhora procuradora, eu com certeza absoluta, eu apontaria e diria que conheço pessoalmente mais de 60% dessa gente que aqui está. Convivi com os servidores públicos por longos anos e tive o prazer de ter sido o secretário de Estado que fez todos os planos de cargos e salários de todas as secretarias de Estado, de todas as autarquias, de todas as fundações, e encarregado que fui pelo governador Luiz Henrique da Silveira de todas as empresas públicas de Santa Catarina, apesar de não ter sido a minha atribuição. Senhora procuradora, quando assumimos o governo, em 1º de janeiro de 2003, a PGE não tinha um servidor efetivo. Todos estavam lá à disposição. E só fui saber disso depois que o governador determinou que todos retornassem às suas origens. E aí o procurador Humberto Grilo disse assim: secretário Marcos, eu vou trazer a chave da PGE para o senhor. Eu perguntei por quê. Estou sem um servidor. Foi quando nós fizemos retornar todos para a PGE e dali fizemos o primeiro concurso público para a PGE e hoje a PGE tem um quadro próprio de servidores públicos. Fomos lá na Secretaria da Administração que fizemos a lobby da PGE, a Lei de Organização Básica da PGE. Nós praticamos ações de instrumentalização para que os servidores públicos pudessem prestar importantes serviços à sociedade catarinense. Por que que digo isso? Porque, a partir de 2007, eu vim para o outro lado do balcão.
eu vim para o Poder Legislativo, deputada Luciane Carminati. E aqui aprendi de que nós que estamos participando ou do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, demais órgãos do Estado, eu aprendi de que nós não podemos empurrar nada de goela abaixo para ninguém. E a melhor prática para que tudo se chegue a um denominador comum é a conversa. E a função constitucional, deputado Alba, deste parlamento aqui é a conversa. E quero aqui, neste momento, já disse em gabinete e vou dizer de público ao secretário Douglas, que bom que o governo do Estado se faz presente, ou se fez presente, nesses 3 dias de audiência pública. Para mim, e quero crer, para todos os demais deputados desta Casa, de que é uma clara sinalização de que realmente o Poder Executivo Estadual quer conversar com o Parlamento catarinense. E se quer conversar com o Parlamento catarinense, este Parlamento representa a sociedade catarinense. Aqui, nós estamos tratando dos interesses da sociedade catarinense. As questões funcionais, as questões estruturais, as questões de gestão de governo, eu não tenho dúvida que, a partir da realização dessas 3 audiências públicas, todas elas serão resolvidas com amplas, pode até ser longas conversas, mas serão resolvidas, com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. E este deputado está pronto para sentar junto com os demais líderes desta Casa, e aqui quero fazer o registro, deputado Titon, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputada Paulinha, deputado Volney Weber, né, deputado Milton Mobos, e também o deputado Júlio Garcia, que é o nosso grande comandante desta Casa, nós saberemos, né, de forma conjunta com o Poder Executivo, resolver todas as questões que, porventura, hajam no projeto de lei da reforma administrativa. Muito obrigado pela participação de todos e dou por encerrado o ciclo de realização de audiências públicas referente ao PLC 008/2019. Muito obrigado para todos.